Bom dia, hoje é dia 1º de julho, nós já estamos em julho, inacreditável, né? A gente espera que estejam todos bem, em boa saúde, nesse contexto atual de pandemia. Nós vamos lembrar disso daqui a alguns anos e olhar para trás e pensar, nossa, passamos por isso, né? Essa live acontece no contexto do curso de administração judicial do Tribunal do Estado do Piauí, onde a gente tem 11 unidades em implantação prática e 20 unidades no interior, né, em implantação do modelo de gestão por EAD. Né? Essas lives são um momento de sincronização com a turma, de responder perguntas, de fazer comentários, elogios. Né? É um momento que a gente tem de estar em contato com todo mundo. Né? Na última live, a gente falou sobre a gestão do gabinete. Fizemos algumas comparações entre gabinetes, produtividade de gabinete, né? E agora, essa live hoje, nós vamos falar sobre gestão do conhecimento. A gente espera que as unidades todas estejam bem se organizando, realizando os rituais de gestão, registrando as melhorias, né? E nós estamos encaminhando para o final do 4º ciclo do programa, né? 4º ciclo de 6 ciclos. Então, o tempo está passando muito rápido e a gente está vendo que os resultados estão aparecendo. Eu já estou começando a ficar um pouco nostálgico, viu, Carlos? Já estou começando a ficar um pouco nostálgico com a turma do Piauí. Mas já dá para começar a ficar com saudade, assim, né? Estamos tendo uns encontros tão bons, né? Umas atividades tão produtivas, um feedback excelente. Então, isso aí nos anima muito. Pois é. Bom, essas lives são alimentadas pelos fóruns de dúvidas, de compartilhamento de boas práticas, né, lá na plataforma EAD, com o pessoal do Tribunal do Piauí, né, e também a gente vai compartilhar, eventualmente, boas práticas de outras turmas, né. Então, por favor, não deixem de postar a sua contribuição, não deixem de participar, porque é a cocriação desse conhecimento, né, de um movimento maior, que é esse movimento de melhoria do judiciário. Acho que hoje a gente falou isso, né, Carlos? Hoje de manhã, numa reunião fantástica com a primeira vara criminal de Parnaíba, que deu um show fez um show de reunião de gestão. A gente começa os elogios por eles, né, Carlos? Vai lá. Eu acho que a gente podia falar de boas práticas com relação a eles, né, Luiz? Acabou que, assim, nós tivemos essa reunião de gestão, a semana agora se inicia as várias reuniões com as diversas unidades judiciárias do Piauí, e a primeira vara criminal de Parnaíba, doutor Georges, doutor Ivani, Adriana, a equipe toda, fizeram realmente uma apresentação muito boa, né? Eu fiquei, assim, muito entusiasmado como é que eles estão incorporando realmente os conceitos da gestão, né, Luiz? Aquelas questões de PDCA, brainstorming, a vaca leiteira da matriz BCG, diversos conceitos que eles estão conseguindo transferir para a realidade deles. E não é só usar conceito, né, Luiz? É obter resultado. Eu acho que o que o pessoal tem que ter em mente é o seguinte, eu penso isso, acho que você também, né, Luiz? A teoria é importante, mas assim, nós não queremos só ensinar teoria, né? Nós não queremos ficar no plano da abstração. A gente quer que cada unidade judiciária, cada magistrado, servidor, obtenham resultados úteis, resultados práticos do trabalho dele. E o que a gente pode perceber é isso. Eles incorporaram um referencial teórico muito bom e a vara de Parnaíba conseguiu resultados excelentes. No único mês, o acervo reduziu em mais de 500 processos. Às vezes existem varas que estão aí um ano inteiro tentando chegar a uma redução de 500 processos. Eles conseguiram isso num mês só. E fora as outras inúmeras atividades, né, que eles desempenharam. A execução criminal, uma produção muito elevada, o gabinete também, sentenças e audiências, a videoconferência nas audiências realizadas, ou seja, nota 10, não foi, Luiz? Nota 10 com louvor, né? Não dá para passar do 10, né? Tá chique. Agora, não são só eles, né, que merecem elogios, né? Tem mais Sim. gente. Hoje à tarde nós teremos a reunião com a Secretaria Unificada, né? Então são lá a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e a 10ª varas cíveis. O pessoal está me mandando aí os slides do ritual de gestão. Eu recebi da 7ª, da 8ª e da 9ª. Também da 10ª agora, não deu tempo de olhar, mas assim, são varas, Luiz, que até que eles têm assim, um comportamento similar, né? A 7ª vara está com um pouquinho a mais de processos, mas a 8ª, 9ª, a 10ª tem aí na faixa de 2.000 processos em tramitação. A 8ª vara, né, da doutora Lucicleide, a Jaceira, secretária de vara,
apontaram lá processos paralisados, aí tinham 86 há mais de 100 dias, ou seja, isso é um indicador que eles estão adotando. Vamos correr atrás desses processos. Eles, à exceção da 7ª vara, pelo que eu vi aqui, as baixas não estão vencendo as entradas. Mas também é por causa da época, né, Luiz? A pandemia dificulta um pouco lidar com essas baixas em geral. Existem muitos atos que deixam de ser praticados nesse período e aí impedem, né, que o processo avance um pouquinho mais. Mas, assim, o interessante é notar que todos eles já estão incorporando essa cultura da baixa. Ou seja, ó, precisamos julgar mais processos do que entram, precisamos arquivar mais processos do que estão aqui entrando mês a mês. E isso é muito importante. A GCI chamou a atenção aqui, ó, no PJE a baixa é um pouquinho mais difícil, porque não existe, né? Normalmente a baixa se dá após o trânsito em julgado, né, antes do PJE. Mas agora ela se dá só com arquivamento, o que demanda um pouquinho mais de passos para poder fazer isso lá no Piauí. Mas, de qualquer maneira, né, sabe-se o caminho para isso, é só correr atrás. E aí também a Ana Régia apresentou mais ritual de gestão, a Silvana, lá, doutor Sebastião, doutor Antônio Soares, todo mundo aí focando na cultura de baixa, tentando controlar processos paralisados há mais de 100 dias e apresentando não conformidades, metas para serem alcançadas. Ô Carlos, o que eu gostei de ver, e a gente está percebendo isso nas várias unidades, é que à medida que o gabinete vai ficando mais vazio, a secretaria vai ficando mais vazia, você vai tirando esses entulhos, né, baixando, o trabalho flui melhor, né? É como se você tirasse os obstáculos nas vias de tramitação. Então isso faz muita diferença, né? Todo mundo consegue trabalhar melhor quando você tem pilhas menores, mesmo que sejam pilhas virtuais, né? Caixas lá com centenas de processos esperando no PJE, você consegue trabalhar melhor com menos, menos lixo, menos entulho no seu ambiente de trabalho, né? Então isso faz muita diferença, quer dizer, essa coisa da baixa. Outra coisa que eu queria falar, oi, Carlos, só terminando. Vai lá. Vai lá. É que essa coisa dos paralisados há mais de 100 dias, mesmo uma vez que a gente zera essa pilha, a gente tem que ir para os 90, para os 60, né? A gente tem que, o ideal é chegar naquela situação ideal de que você despacha com 30 dias, né? Idealmente. Vai lá, Carlos, desculpa. Não, é isso mesmo, igual você está falando, né? Vamos tirando os entulhos, fica mais leve a vara, e assim, e segue um processo natural, né, Luiz? Todo mundo tem a convicção, acho que independentemente de existir meta 2, de que processos mais antigos têm que ter uma prioridade no julgamento. Não dá para você ficar cultivando esses processos. E à medida que você vai limpando o gabinete, limpando a secretaria, a tendência é pegar esses processos mais velhos. E você lidar com processos novos é outra história, né? Aquela coisa mais fresca, uma questão mais atual, a produção de prova é facilitada. Então isso aí, assim, a contribuição é ótima. E também nesse aspecto aí, ó, se reduzir para 30 dias, excelente, né? É aquela história, o processo é uma sequência de passos. Então se a gente consegue diminuir a duração de cada passo, lá no final o processo vai durar menos. E assim, não tem jeito, né? Intimações muito mais fáceis de cumprir, todas as diligências são mais fáceis de cumprir. Quando o processo está fresco, tudo funciona melhor, né? Então a ideia é essa, né? A ideia é a gente conseguir trabalhar com coisa nova nas unidades judiciárias. Foi o que a gente percebeu, aquele caso em que uma vara estava marcando audiência para daqui 1 ano e meio e já expediu o mandado de intimação. Eu falei, o que vai acontecer daqui 1 ano e meio? Será que o réu, a testemunha, eles vão estar morando no mesmo lugar? Então, assim, essa duração temporal prejudica demais. Então, os passos têm que ser curtos para que a duração seja mais breve. Agora, uma coisa que me deixou extremamente alegre, feliz, foi ver lá na primeira criminal de Parnaíba, hoje de manhã, que os processos criminais, alguns estão acontecendo do início ao fim em 80 dias. Réu preso, né, Luiz? Réu preso, normalmente os juízes dão prioridade. E é isso mesmo. Você vê, quando eles falaram isso aí é prazo da justiça americana. Você lembra aqueles prazos ótimos, né? Tipo assim, julgar 90% em até 90 dias, em até 180 dias. É isso que eles estão conseguindo fazer. E realmente, assim, dar essa priorização é excelente. E eu gostei muito também do levantamento que foi feito dos presos, né?
A gente tem aí dados do Fundo Penitenciário, tem o Banco Nacional de Mandagem de Prisão, que fala que nós temos aproximadamente 40% de réus presos provisoriamente no Brasil. E aí o pessoal lá de Parnaíba fez um levantamento, apurou caso a caso, acho que eram uns 500 presos, né? E eles apuraram que, na verdade, são 23% do que... Aí das duas uma, né, Luiz? Ou lá Parnaíba está prendendo menos gente provisoriamente, estão sendo julgados mais rapidamente, ou os dados que são informados no resto do país têm uma diferença muito grande, porque é quase metade, né? De 40% a 23%. Então, assim, mas eu acho que é o primeiro caso, viu? Parnaíba está jogando mais. Tá... Infelizmente, né? O ideal é que todo o sistema penal fosse eficiente como o Parnaíba é, né? Infelizmente, né? A gente tem essa situação. Mas vamos falar sobre gestão de conhecimento, Carlos? Bom, mas e o fórum de discussão? Só para fechar, porque essa é a última semana. Semana que vem nós estamos iniciando o 5º ciclo do nosso curso. Então, o nosso fórum de discussão sobre a questão da mudança ainda está aí para que todos façam sua participação. A partir da próxima semana já reabriremos com um novo tema para discussão. E dessa vez quem que participou foi a doutora Andréia, lá da comarca de Altos, né? Fizemos a reunião com ela, os outros juízes, na semana passada. E ela falando, ó, é importante mudar, obviamente, sobretudo no judiciário, né? Porque assim, nós temos uma estrutura judicial que é muito formalista, tradicional, burocrática. Então, assim, para reduzir esse formalismo, para ganhar agilidade, ter resultados, é preciso mudar. E mudar com consciência, né? Obviamente. A Gilvanete também deu sua contribuição e a Maria do Socorro, ela falou uma coisa interessante. Ela deu o exemplo lá da comarca dela, onde ela trabalhava. Ela foi secretária de vara durante um período e nesse período fez diversas mudanças. Ela falou assim que, né, uma limpeza no secretaria, mutirões de arquivamentos, mudança de rotinas internas, treinamento de servidores. E aí é o seguinte, uma coisa interessante, ela falou que havia servidores que ficavam até assim, eles não gostavam de computador, tecnologia, nada disso. Com esse treinamento, com essa ênfase, o enfoque que ela deu nessa questão, mesmo esses servidores mais resistentes, eles se tornaram experts, depois de muita conversa, de muita empatia, né, gasta nesse convencimento. Então isso aí foi até um fórum de discussão anterior, né? Será que aquelas pessoas que já estão há muitos anos no judiciário, elas não se adaptam a essas tecnologias atuais? E ela mostrou que não, que é possível. Conseguiu fazer um bom trabalho lá. Ô Carlos, a mudança, ela se congela, né, no novo patamar de desempenho quando você cria hábito, né? Então, por exemplo, quando a vara cria o hábito de fazer os rituais de gestão, cria o hábito de baixar, de não deixar nada acumular, isso aí sim, aí você pode dizer que criou o hábito, que você cristalizou num novo estado, né? Num estado desejável, né? Então, eu acho que a gente está vendo aí no TJ do Piauí um monte de exemplos maravilhosos, né? De hábitos, novos hábitos que estão sendo criados. Exatamente. Vamos lá para a gestão do conhecimento, Carlos? Vamos lá. Luiz, o conhecimento, né? Essa gestão do conhecimento, quando a gente fala isso, nós estamos falando o quê? É o conhecimento que se cria, né? Dissemina-se, que é utilizado nas unidades judiciárias e que é registrado também. Nós somos trabalhadores de conhecimento, não é isso? O Luiz sempre fala, né? Ninguém está vindo trabalhar na justiça carregando a caixa de ferramentas. A gente traz nosso cérebro, né? Esse músculo que pode ser desenvolvido e aprimorado, e a gente vem todo dia utilizando conhecimento para prestar a jurisdição. Ô Carlos, se a gente for pensar o corpo humano, né, ele é basicamente um cérebro com, assim, periféricos. Pensa bem, o que nós somos se não o cérebro? Essas pessoas que infelizmente acontece, né, que têm uma paralisia cerebral, inclusive a morte é considerada quando a paralisia cerebral, né? Mas essas pessoas que estão, às vezes estão tetraplégicas, mas o cérebro funcionando, e aí elas conseguem interagir, até produzir livros e tudo mais, e também, eventualmente, aquela pessoa que está completamente dormente, quer dizer, o corpo não serve para nada sem o cérebro, né? Então, assim, o conhecimento, né, essa coisa que se acumula no cérebro da gente, né, a partir das experiências, a partir das nossas vivências, né, tudo. É talvez o maior patrimônio que os tribunais têm.
né? E eventualmente a gente dá pouca atenção para isso, né? A gente fica na fazeção, no dia a dia, naquela coisa do responder ao tiroteio, né? E para de pensar em como fazer para acumular conhecimento. Porque numa instituição de trabalhadores do conhecimento, a gestão do conhecimento ela se torna fundamental, ela é importante demais, é patrimônio, né? É quase como a gestão das cadeiras, dos computadores, é mais importante do que isso. Porque uma cadeira você quebrou, você compra outra, mas um cérebro, né, uma experiência de uma pessoa, você não tem essa capacidade, né? Então, gestão do conhecimento é talvez a coisa mais importante que os tribunais deveriam adotar, né? E às vezes a gente está aí na trincheira, né, no meio da lida diária, do audiência, sentença e tal, e meio que esquece disso, né? A gente se torna praxista, está lá resolvendo o problema um atrás do outro e não percebe a riqueza de conhecimento que tem. Uma coisa que eu vejo muito comum na justiça, Luiz, às vezes treinamento de juízes, chega e fala assim, vamos agora chamar um professor, um grande medalhão para dar uma palestra tal. Ah, beleza, ele deu uma palestra tal, o pessoal assistiu. Mas eu falo o seguinte, se a gente tivesse gasto essa hora para cada um dos participantes, né, os magistrados e servidores, né, secretários de vara, cada um apresentasse lá uma boa ideia, uma boa prática, 5 minutos, compartilhasse com todo mundo, ao final de 1 hora, eu acho que seria até mais produtivo. Por quê? É aquela inteligência coletiva que pensou em soluções, conseguiu disseminar, distribuir e provavelmente vai ter uma aplicação muito prática para aqueles que assistiram. Talvez um pouco diferente, sem desmerecer, né, uma boa palestra, mas talvez um pouco diferente de uma palestra que tem um caráter mais geral, que não pensa em solucionar talvez problemas imediatos que as pessoas possuem. E o adulto, né, como a andragogia mostra, ele se move, né, pelo interesse de resolver problemas, ele quer aprender para isso. Aprende, na verdade, por 2 razões, ou por necessidade ou porque gosta, né? Então, normalmente, se é para resolver um problema, é por necessidade. Ô Carlos, e os tribunais, eles tendem a valorizar muito o saber jurídico, né? O saber sobre a matéria jurídica, que é a atividade fim, né? E, eventualmente, o saber sobre o fluxo de trabalho, sobre a tramitação, ele é menosprezado, entre aspas, né? Menosprezado, né? E o fluxo de trabalho, esse saber sobre a tramitação, de como limpar a área, como fazer o fluxo processual andar mais rápido, ele é tão importante quanto o saber jurídico, né? Talvez até mais importante, porque não adianta nada o tribunal prolatar sentenças maravilhosas, gigantescas, depois de anos e anos de tramitação, né? Quer dizer, não dá para falar qual que é mais importante, né? Digamos assim, mas assim, esse saber sobre a tramitação, sobre como operar os sistemas, os sistemas conveniados, como fazer a coisa andar, isso é importante demais e não dá para separar. Não dá para falar assim, não, o fulano sabe muito da matéria jurídica, mas ele faz tudo errado na tramitação. Não dá. Quer dizer, hoje em dia você precisa desses 2 saberes interagindo, né, um complementando o outro, senão você não presta o serviço. Essa complementaridade é fundamental. Fala, Carlos. E acaba com o seguinte, é até curioso, né? Nós, por ano, formamos cerca de 95 mil bacharéis em direito. Mas, assim, em administração se forma mais. Ou seja, não é falta de administradores no país que vai levar a essa má gestão da justiça, digamos assim. Mas o problema é que o foco nos tribunais é só aquela cultura, né, jurídica. Ou seja, é o bacharel em direito. Na minha Justiça Federal, por exemplo, no meu tribunal, um diretor de secretaria só pode ser bacharel em direito. Eles não admitem que possa ser um administrador de empresas, um economista, um psicólogo, né? Não, tem que ser bacharel em direito. Então, assim, tudo é focado para o conhecimento jurídico. A formação, né? Nós formamos na faculdade de direito, ok. Mas, assim, as escolas judiciais, elas poderiam dar uma formação um pouco diferente. Mas acaba que elas, por vezes, insistem lá naquele erro, vamos também continuar dando ensinamento jurídico. Mas o ensinamento jurídico, né, tirando uma atualização ou outra, isso aí já foi aprendido. O que às vezes o juiz, os servidores precisam é de conhecimento de outras áreas, para poder melhor desempenhar o papel. E acho que é isso que a gente está procurando fazer, né, Luiz? Vamos tentar trazer um pouquinho de administração para a área jurídica,
Porque, sinceramente, pode ser uma sentença maravilhosa, digna dos maiores juristas, atinente a todos, observando todos os preceitos constitucionais, mas se ela demorou 10 anos para sair, talvez ela produza pouco resultado na vida de quem precisa recorrer à justiça. E a sociedade perde muito com isso, né? Quer dizer, se a gente pensa que uma democracia, você tem o judiciário é um pilar da democracia, do Estado de Direito, né? Quando o judiciário não corresponde à necessidade da sociedade, o país perde muito, né? Agora, Carlos, eu queria fazer um comentário que a pandemia, né, essa situação de pandemia, mostrou para a gente coisas que a gente sabia, mas a gente não tinha essa percepção tão clara, né? A importância da gestão do conhecimento, né? Porque, se você for pensar bem, um tribunal como o Tribunal do Piauí, né, e todos os tribunais que a gente conhece, ele tem assim, recursos físicos, infraestrutura, prédios, computadores, mesas, cadeiras, ar-condicionado, né, e tem as pessoas. Só que na pandemia, o que está acontecendo? Está tudo vazio, né? Os prédios estão vazios, né? As mesas estão sem utilização, os computadores que estão lá nos prédios estão todos desligados, os ar-condicionados estão desligados, e o tribunal e o judiciário está trabalhando a 1000 por hora, né? O TJ do Piauí e os outros tribunais estão produzindo, dentro do possível, né? Algumas audiências não podem ser realizadas, algumas diligências não podem ser feitas, mas o tribunal está produzindo, a máquina está funcionando. E está funcionando graças às pessoas, né? As pessoas que estão distribuídas, né? A gente essa semana, agora a gente fez algumas reuniões com gente para todo lado do país, né? E está tudo bem, né? Então, as pessoas são quem detém o conhecimento. O conhecimento está na cabeça das pessoas, está no cérebro das pessoas, né? E aí, por ser uma coisa intangível, a gente se pergunta assim, poxa, mas dá para fazer gestão do conhecimento? Como assim? Como é que você promove, né, o aprendizado organizacional? Como é que você promove o acúmulo do conhecimento, né, no nível da organização? E é por isso, talvez, que no desconhecimento de como fazer isso, os tribunais eventualmente não prestaram menos atenção à gestão do conhecimento, que é fator crítico de sucesso. E a pandemia está mostrando o seguinte, né, Luiz? Acho que o maior o patrimônio, né, que qualquer organização vai ter é o intelectual, né? Eu acho que mudanças sem um foco em educação, talvez sejam mudanças que não vão surtir efeito. Por isso que, assim, países, né, que são bem avançados, eles investem muito em educação, porque eles sabem que formar esse patrimônio intelectual é isso que vai trazer a riqueza para eles. Então, assim, os tribunais às vezes pecam nesse aspecto, né? Eu fico vendo, às vezes tem servidores que passaram aí, magistrados, 30 anos de carreira, se aposentam e tal, e esse legado deles está registrado. Nós temos o aprendizado, né, que ele acumulou ao longo desse tempo, foi repassado. Como é que a gente faz para poder ter esse registro e disseminar para gerações futuras? É muita riqueza que existe, mas às vezes os tribunais pecam em fazer, né, o registro para futura disseminação e utilização. Ô, Carlos, você falou uma coisa super chique, é a transformação pela educação. E eu vejo que as corregedorias, né, talvez sejam as molas mestre nesse processo de transformação. Você vê, quem é que trouxe a administração judicial aplicada para o Tribunal do Piauí foi a Corregedoria. A Corregedoria do Tocantins está promovendo uma transformação até na maneira de trabalhar, né? De fazer correições e tudo mais. Daqui e dali, as corregedorias que têm essa missão de melhorar a prestação judicional, são elas que estão trazendo a administração judicial, né? E uma coisa que a gente vê é que o conhecimento, por ser intangível, né, às vezes ele toma formatos, né, que as pessoas não percebem. Por exemplo, um livro ele é conhecimento ou não é? Né? É uma pergunta para ser feita. O livro, na realidade, ele é conhecimento potencial. O livro ele só vai se tornar conhecimento a partir do momento que uma pessoa
lê aquele livro, entende e absorve. Mas, de qualquer maneira, a sistematização do conhecimento, através, por exemplo, de uma videoaula, através de um programa de computador, através de um livro, ele é um passo fundamental na gestão do conhecimento. Se você não tem essa sistematização, essa formalização do conhecimento, você não consegue que a outra pessoa aprenda. Por isso que a gente sempre fala em cartilhas para os estagiários, a gente fala, né, no passo a passo, no fluxograma. O fluxograma, na realidade, é só uma linguagem a mais que você pode registrar, né, o conhecimento. Porque o processo, né, o passo a passo de uma rotina, ele demanda aquele saber processual, né, aquele saber sobre a tramitação. E quando você registra isso num fluxograma, usa essa linguagem do fluxograma, você está permitindo que outras pessoas, em outros momentos, né, aprendam com você. Olha que chique, né? Aqui, ó, um livro em japonês, para mim, não tem utilidade nenhuma, Luiz. Para você, talvez tenha. Então, assim, o que pode ser conhecimento para você não é para mim. E isso me lembra também o que você estava falando da corregedoria, de trazer o curso. Porque o que eu percebia antes? Às vezes a escola judicial, ela trazia cursos, preparação para juízes, formações iniciais, continuadas, mas um pouco dissociado da realidade. Fala assim, quais são as necessidades que esses juízes têm? A melhor instituição, órgão para poder saber isso é a corregedoria. A corregedoria conhece o funcionamento de todas as varas, sabe quem está funcionando bem e quem está funcionando mal. Então, assim, a corregedoria é aquele setor, é o descobridor, digamos assim, de talentos. Ó, precisa de treinamento aqui, precisa disso aqui, isso aqui, tal. E aí, sim, hoje eles estão trabalhando cooperativamente com as escolas judiciais, como a gente está vendo aí no Piauí, no Tocantins. Ó, vamos dar um treinamento para nesse aspecto. E assim que vai funcionar corretamente. Enquanto trabalham separadamente também, eles não trazem conhecimento que seja útil para aqueles que estão sujeitos a essa formação. Então, Carlos, e o conhecimento, principalmente o conhecimento novo, né, ele é também fator agente de transformação. É o que a gente está vendo. Então, eventualmente, a partir do momento que as pessoas se expõem a esse conhecimento novo, eles mudam, transformam a maneira de trabalhar. E, obviamente, capturam os resultados. Então, olha só, Carlos, a gente consegue aprender e passar conhecimento à frente de várias maneiras. Quando a gente está aqui ao vivo, né, conversando sobre casos e boas práticas, de uma maneira ou de outra, nós estamos na socialização do conhecimento, né? Cada um traz, né, um exemplo, uma situação e tudo mais, né? Agora, essa live, e todo mundo que está nos assistindo, né, nós estamos numa coletividade pensando e aprendendo e tudo mais. Na hora que a gente grava essa live e disponibiliza lá no YouTube, no nosso canal YouTube ou na plataforma EAD, só de gravar a live a gente já sistematizou, a gente já conseguiu registrar, formalizar essa atividade de maneira que pessoas possam assistir e eventualmente refletir horas depois, anos depois. Olha que chique, né? Então, a gestão do conhecimento tem essa coisa chique de poder guardar, né, um documento, um vídeo, guardar coisas para usar depois, né, temporalmente. Não precisa mais ser síncrono, né, não precisa ser mais ao mesmo tempo, como a prática falava de muitos anos atrás. E aí o pessoal que vai assistir essa live e tal, nós notamos, né, lá em Parnaíba, o pessoal está fazendo dever de casa. Fizeram várias referências às lives, as ideias que eles pegaram para poder ter aplicação prática. Então acaba que eles começam a internalizar aquele conhecimento, né? E depois que eles internalizam isso, Luiz, às vezes eles estão lá, utilizam esse conhecimento para gerar outro conhecimento, outros arquivos, vai que eles produzem lá documentos, como começaram a produzir planilhas, tabelas, estudos, slides e tal, e isso aí eles estão, né, fazendo essa combinação, aprendendo o que nós passamos, combinando o que eles fizeram para poder iniciar novamente o ciclo. E aí realmente esse conhecimento é algo assim, que se transmite, e o conhecimento é muito bom, né, Luiz? Como você disse, quando eu compartilho o meu conhecimento, eu não estou abrindo mão do meu conhecimento.
eu não perco ele, né? Diferentemente do dinheiro. Se eu passar dinheiro para frente, eu vou ficar um pouco mais pobre. Mas com conhecimento, não. Eu passo para frente e todo mundo só tem a ganhar. Dinheiro, bolo, chocolate, bombom de nozes. Aqui, Carlos, ó, você falou do livro em japonês, ó. Olha aqui, ó. Não adianta nada um livrão dessa grossura assim, ó, né? Peso. Eu acho que se eu jogar na cabeça de alguém, machuca, entendeu? Não adianta Esse é o nada Código livro... Penal, é o Código Penal japonês? Não, é só um dicionário mesmo. É só um dicionário. Mas não adianta nada se quem pegar esse livro na mão não conseguir entender, né? Então, a sistematização do conhecimento, apesar de ser super importante, ela é só um passo. É preciso rodar, girar a roda do Takeuchi e Nonaka, né? Que falam sobre as organizações que aprendem. E aí é isso, é socializar, é sistematizar, combinar conhecimentos. Né? A gente vê um ritual de gestão, o pessoal pega gráfico de um lado, dado de outro, tabela, mostra coisa, compartilha, etc. É combinar esses formatos, né? E eventualmente internalizar. Então, se você não girar essa roda, você não tem o aprendizado organizacional, que é tão importante, né? E nessa gestão do conhecimento, eu ia falar isso, né? Acho que o ritual de gestão é inigualável, né, Luiz? Dentro daí do nosso curso, dentro do que a gente prega, o ritual de gestão é uma oportunidade assim ímpar para fazer essa gestão do conhecimento, né? Trocar informações, assimilar ideias, pensar em soluções conjuntas para problemas, registrar tudo que acontece na vara, tal, pensar, fazer planos, né, para o futuro, criar novas coisas, né? Às vezes boas ideias surgem dali. Então acho que o ritual de gestão ele realmente é uma espinha dorsal desse modelo de gestão e também para a gestão do conhecimento. E as pessoas, quando eles estão preparando para o ritual de gestão, eles estão girando a roda do Takeuchi Nonaka, integralmente, entende? Porque o pessoal combina materiais, etc., apresenta. E uma das coisas que a gente vai ver, em alguma live aí no futuro, é que ao apresentar para os colegas, você está, não só, você se prepara mais, você, né, porque você não quer fazer uma apresentação ruim, né? Então você presta mais atenção, você se empenha, e você, consciente ou inconscientemente, você se percebe importante no contexto geral das coisas. Então, essa coisa que o ritual de gestão propicia, que é as pessoas apresentarem, né? Inclusive, isso precisa ter um rodízio, né? A gente, inclusive, recomenda que haja um rodízio entre as pessoas que apresentam em cada unidade. Não só o diretor de secretaria, não só o chefe de gabinete, não só o pessoal, mas todos os servidores devem ter a oportunidade, eventual, de apresentar coisas, até fazer um pouquinho, mostrar para os colegas como que o trabalho dele, junto com a equipe, faz diferença. Então, essas apresentações no ritual de gestão, né, promovem, obviamente, a internalização, né? O pessoal escuta, vê dados, entende as coisas, né? Vai internalizando, como também a socialização, essa troca de ideias riquíssima que a gente tem, né? E isso é um aprendizado que não se perde, né? Porque você lembra aquela pirâmide do conhecimento, né? Tem um certo fundamento. Você apura lá, você capta 10% do que ouve, capta 20% do que ouve e assiste. E eles falam que a melhor forma de aprendizado é quando você fala, né? Quando você aprende e ensina aquilo que você aprendeu. Então, isso aí é uma coisa que realmente o pessoal se preparando para o ritual de gestão, assimilando todo aquele conteúdo e expondo para os colegas, isso aí é um conhecimento que ele não perde mais. Então, uma das coisas que a gente está vendo, né, Carlos, é que à medida que a unidade vai avançando no curso de administração judicial aplicada, vai transformando também até a linguagem. As pessoas começam a falar conceitos, começam a falar de pontos. Por exemplo, hoje a gente viu a aplicação do conceito da matriz BCG, né, no contexto judiciário. Não, essa aqui é a nossa vaca leiteira. Quer dizer, o pessoal fez um histograma, isso tudo falado ali como na linguagem natural.
talvez, se a gente pegasse a equipe hoje lá da Vara de Parnaíba e pusesse eles para falar com eles mesmos, conversar com eles mesmos 6 meses atrás, eles talvez estivessem falando uma linguagem desconhecida, né? E hoje essa linguagem flui, e todo mundo fala sobre não conformidades, né? sobre conceitos que já estão internalizados, né? Então, o ritual de gestão também assim, fortalece, reforça o aprendizado, porque assim, as pessoas vão vendo os conceitos, vão relembrando, né? E vão interrompe a curva de esquecimento. Que a gente tem essa curva de esquecimento, né? Quem nunca esqueceu uma senha, que o diga, né? Você passa muito tempo sem usar um site, você esquece aquela senha, nunca mais você lembra, né? Então, os rituais de gestão têm esse papel também de manter os músculos, né, do aprendizado organizacional em dia. Não deixa ninguém na zona de conforto. Ô Luiz, outra coisa que eu acho também importante, né, para a gente fazer essa gestão do conhecimento, a elaboração de manuais, né? É algo que assim, a gente pode fazer caseiramente e resolver uma boa parte dos problemas, das não conformidades que surgem durante o trabalho. Eu me lembro que, por exemplo, no meu tribunal, tão logo eu entrei na magistratura, isso aí já tem 20 anos, tinha uns manuais assim, de procedimentos, né, de medidas a serem feitas na vara, tipos de despacho e tal. Tinha alguma utilidade, mas uma coisa que eu notava também é que parece que assim, eles foram elaborados, talvez não por aquelas pessoas que estão lá na trincheira, entendeu? Às vezes foi um comitê, uma comissão que foi montada, vamos fazer uma coisa ideal e tal, e no dia a dia surge tanta coisa. Por isso que eu acho assim, não querendo desprezar esses manuais institucionais, que são muito bons às vezes, mas acaba que às vezes para atender a nossa necessidade diária, aquele manual, a cartilhazinha, né, que a gente faz caseiramente, talvez tenha mais utilidade. O que você acha? Então, Carlos, hoje em dia você tem, a tecnologia te fornece maneiras de montar esses manuais cooperativamente, coletivamente e cooperativamente. A Wikipedia é um dicionário montado coletivamente, né? Você tem, obviamente, as pessoas que regulam a postagem na Wikipedia. Você não é qualquer um que posta qualquer coisa, né? Eles têm, vai lá, os critérios para postagem, né? Para criar um novo verbete, né? Mas os tribunais, e talvez até o CNJ, poderia fazer coisas desse tipo, né? Um manual, né, de procedimentos judiciários coletivo. O grande lance é que a diversidade é muito grande, né, Carlos? É diversidade de sistema, é diversidade de equipe, é diversidade de infraestrutura, quer dizer, a diversidade é muito grande. Então, enquanto a gente não tem uma Wikipedia de procedimentos judiciários, digamos assim, né, cara, qualquer cartilha, qualquer documento que ajude, né, é super importante. Eu estou vendo aí a Thaís falando, né, é essencial manuais, né, dá o norte. Exatamente, só das pessoas olharem um passo a passo, um livrinho ali, ó. Eu lembro que a Socorrinho, acho que ela fez umas cartilhas que todo mundo usou, né? A gente já falou isso aqui numa live passada aí, né? Nossa, já faz uma diferença enorme. Agora, essa semana passada a gente viu, num plano de ação, Carlos, não sei se você lembra, que o magistrado e o diretor de secretaria ficaram responsáveis por elaborar esses manuais, né? E eu acho que não é por aí, sabe? Porque o magistrado, o diretor de secretaria, eles estão com a cabeça cheia em outras coisas, né? Com outras obrigações, outras coisas prementes, né? Então, eu acho que quem elabora esses manuais, essas cartilhas, é quem está lá na ponta, sabe? É quem está lá ralando, batendo a cabeça. Por exemplo, um estagiário, né, o servidor, né? Eu tô vendo aí o Rui falando, o manual da segunda vara... Infância e Juventude, né? Infância e Juventude, está saindo do forno, aí, Rui, muito bom. É isso aí. Agora, o manual... quem está na trincheira, né, Luiz, eu acho. Cara. Que está lá, assim...
Obviamente que pode contar com cooperação. Depois chega assim, ô secretário de vara, ô magistrado, dá uma olhadinha aqui, é isso mesmo, tem sugestões e tal. Mas assim, a princípio, é para fazer aquela atividade do dia a dia, né? Que demanda muito tempo, às vezes é repetitiva. Então, se você já tem um norte, né? Como a Thaís falou aí, se já tem um norte, facilita muito. Facilita até o treinamento, né, Luiz? Às vezes chega um servidor novo, chega um novo estagiário, que é mais comum, né? Existe uma maior rotatividade. Se ele chega num setor e já existe aquele manual, o aprendizado vai ser outro. Ele vai se adaptando, só as dúvidas que ele vai perguntando tal, e ele pode depois ir trazendo a experiência que vai adquirindo para aprimorar esse mesmo manual. Então, agora, aqui o ótimo é inimigo do bom, né? Esse é um ponto importante, porque às vezes as pessoas querem fazer um manual tão completo, tão bonito, etc., que o manual fica em elaboração o resto da vida. E não é por aí. Né? Até um caderninho escrito à mão, né, na caligrafia mesmo, é melhor do que nada. Né? Então é muito importante, pessoal, que a gente pense, que a gente tenha isso em mente. É preferível fazer qualquer coisa e sair do zero do que não ter isso. E nesse aspecto, Luiz, acho tem até que elogiar o judiciário, porque eu fico vendo o seguinte, existem muitos manuais que eles utilizam, entendeu? Por exemplo, o CNJ, ele tem lá um manual de bens apreendidos, o que fazer com esses bens, está dando sugestões. É como você falou, né? A diversidade é muito grande, é mais genérica. E tanto é verdade que o Tribunal de Justiça do Piauí está aí editando resoluções agora recentes para falar sobre a destinação e a guarda de bens. Mas assim, até que o judiciário tem muita coisa, mas às vezes também tem esse problema, é um pouco desconhecido. Às vezes fica lá no site de um tribunal, talvez não está tão atrelado também à realidade daquele que precisa do manual, então assim, é preferível, por isso que eu falo, ó, faz aí os manuais caseiros, faz a sua Wikipedia, quem sabe aí no futuro a gente faz o caminho inverso, em vez do tribunal lá do CUME elaborar esse manual para baixo, o manual sai de baixo para cima, chegando a ser institucionalizado. Talvez aí essas várias mãos que fizeram vão gerar um resultado muito melhor. Então, Carlos, e eu estou lembrando, por exemplo, lá de Governador Valadares, a segunda vara federal de Governador Valadares, que fez filminhos, né, sobre o uso de alguns sistemas, né, do SEI, do PJE, etc. Né? É isso, não precisa ser nada de complexo. Porque a sistematização do conhecimento, ela tem isso, né? Não é só você fazer um PowerPoint, não é só você escrever num caderno ou digitar num computador, né? Postar, etc. Hoje em dia você tem uma miríade de possibilidades de sistematizar e registrar o conhecimento. Aí você chega lá, um estagiário novo, você fala assim, ó, assiste esses filmes aqui, ó, assiste esses filmes e vê se você consegue entender. Vai lá e quebra a cabeça. Eu vejo que, por exemplo, com o PJE, houve uma primeira... A pandemia forçou todo mundo a aprender sobre o PJE, a melhorar as suas habilidades sobre o PJE. Né? Porque no início o pessoal reclamava que o tribunal não dá curso sobre o PJE. Não. A pandemia obrigou todo mundo a se virar. Quebra a cabeça. Tentativa e erro. Né? E agora a gente está precisando de um conhecimento mais avançado sobre o PJE. Cursos avançados, né? Diga, Carlos. Não, e outra coisa que eu ia falar também, que é muito comum acontecer no judiciário, é você, tipo assim, ter lá muitos documentos arquivados num computador. Você vê lá, assim, a total falta de congruência no nome de arquivos. Você vê, assim, inúmeras pastas. Eu lembro quando eu cheguei na turma recursal, aconteceu isso. Tinha lá pastas, cada estagiário que passava pela turma recursal tinha lá sua pasta com os arquivos específicos. Então, assim, nós tínhamos dezenas, quase uma centena de arquivo, de pastas com nome de estagiários. Eu falei, não, gente, isso aí, essa gestão do conhecimento tem que ser feita de uma maneira melhor, né? Tem que ser algo centralizado, tem que ser algo padronizado, tem que ser algo atual que permita você distinguir qual que é a versão mais recente, qual que é a versão mais antiga. Então, por exemplo, eu já participei de sessões de julgamento que, para o mesmo caso, havia 3 tipos de decisões. Eu falei, a explicação para isso é o quê, Luiz? É porque, assim, fizeram primeiro uma versão, depois mudaram a outra, depois fizeram mais uma terceira, ninguém foi atualizando, as 3 são utilizáveis e ficou aquela falta de padronização. Não tem controle de versão, né? Por isso que eu tenho essa mania de colocar a data no final do nome do arquivo, né? Para a gente entender qual que é a versão de cada documento.
o caso, ao longo dos dias, você vai produzindo dezenas, centenas de documentos, né? Ao longo dos anos, milhares, dezenas de milhares. Então, se você não tiver um nome do documento muito claro, depois você não consegue achar, cara, aquele documento. Você não consegue achar. Então, não adianta nada você sistematizar o conhecimento e deixar a casa uma bagunça. Você tem que ter uma lógica nas suas pastas. Você tem que ter uma lógica, seguir uma lógica, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que têm uma pasta só e centenas de documentos naquela pasta. Não adianta. Você tem que separar as pilhas, você tem que fazer subpastas, porque senão o acesso ao documento fica muito mais complicado. Você tem que estar buscando, você tem que buscar o tempo todo e busca e não acha. Isso é perda de esforço, né? É perda de energia. Acaba que vira aquela pasta do PJE que tem lá milhares de processos numa única pasta que você fala assim, ó, o que tem aqui dentro? E tem de tudo, está tudo misturado, né? Pela falta de uma classificação correta, pela falta das etiquetas que vão já dar um indicativo de que atividades foram realizadas. Até num dos rituais de gestão, achei muito interessante aqui, mencionado, foi que eles fizeram isso, fizeram uma combinação de assessoria e gabinete se comunicarem dessa maneira, colocando etiquetas para classificar os processos. É uma forma de gerir o conhecimento, né? Você vai ter lá uma taxonomia, né? Uma classificação do que usar, do que fazer, tal, na hora correta, e isso aí realmente facilita muito o trabalho. Eu lembro do Tiago Mendes, que é diretor de secretaria lá de Uberlândia, se não estou enganado, é um dos diretores da turma de diretores lá da Justiça Federal que a gente está rodando no momento, né? Ele falou em padronizar as etiquetas do PJE. Acho que o Rodolfo também falou sobre isso, né? Sobre essa padronização de etiquetas do PJE. A gente também tem que ter padronização das pastas, né? Assim, principalmente esses drives que são compartilhados, vira uma zona de guerra, né? Todo mundo vai abrindo pasta e ao bel prazer. E de vez em quando tem que dar uma organizada na casa, né? Limpar, fazer as pastas, cada um fazer a sua limpeza, porque senão fica uma zona de guerra, né? E como é que você faz gestão de conhecimento se você não consegue achar os documentos? E o modelo de gestão passa por isso, né, Luiz? Tem que ter organização em tudo. Tem processo físico, os processos físicos têm que estar bem organizados, né? O fluxo do trabalho tem que estar bem organizado. E o arquivamento de documentos, né? Ainda que sejam os documentos virtuais, nós não temos mais documentos físicos, é tudo lá no computador, é tudo PJE. Tem que ter uma lógica, tem que ter uma organização que permita o trabalho. Porque senão o que acontece? Se você não tem esse registro de uma maneira adequada, o tempo que você vai gastar para poder acessar aquilo, você está perdendo, isso aí é desperdício, né? Você está gastando mais energia para fazer um trabalho que não necessitava de tanto. Pois é, Carlos. Então, olha só, quando a gente falou sobre aqueles níveis de maturidade de gestão, né? O nível mais baixo é o nível reativo, né? Você não planeja, você não se organiza. Depois você tem o nível da organização, nível do planejamento, proatividade, aí sincronização, tá certo? Também na gestão do conhecimento você tem essa maturidade, né? Você precisa de ter organização, depois planejamento, etc. Porque senão você não consegue fazer você começa a perder muito tempo para acessar os documentos. Ô Carlos, eu acho que você vai sair voando agora mesmo. Então, uma ventania danada aí. Tá tendo um furacão aqui em Belo Horizonte. E tá frio, viu, Luiz? Não, mas acho que tá dando para ouvir ou não? Não, tá dando para ouvir, tranquilo, sim. Né? Fica tranquilo. Ô, Luiz, nós já estamos acabando, chegando para o fim, eu gostaria de falar o seguinte, também é importante que nós, quando falamos de conhecimento, não fiquemos aguardando apenas, né, vir lá de cima do tribunal, da escola judicial, alguma coisa que vai nos ajudar no nosso trabalho. Então, muitas vezes o pessoal reclama, isso aí está já relacionado até à gestão de competências, né? A questão da formação das habilidades, atitudes, de conhecimento a ser acumulado. Mas, assim, acho que a gente pode também, caseiramente, começar a cuidar desse conhecimento, de desenvolver as habilidades da equipe no âmbito da unidade judiciária. Às vezes é o próprio juiz que vai dar um pequeno curso, às vezes você vai convidar um promotor de justiça, o defensor público, vai que o defensor público ele chegou e fez uma dissertação de mestrado sobre o tema tal, assistência judiciária. Chama ele para cá,
vamos dar uma aulinha para o pessoal, tal. Eles vão ficar, o promotor, o defensor vai ficar satisfeito com o convite, a equipe também vai ficar muito satisfeita com o aprendizado. Então eu acho assim, medidas caseiras nós também podemos adotar para trazer mais conhecimento e de começar a desenvolver competências nas nossas equipes. Por exemplo, você tem tanto conhecimento armazenado, né, nas cabeças de todo mundo que interage com a unidade judiciária, né? Eventualmente a Defensoria Pública pode ir lá e dar uma palestrinha, como é que eles trabalham, né? E assim por diante, como você falou, né? Então, pouco a pouco a gente pode chamar para o nosso aprendizado, né, pessoas de fora. E isso é super positivo e é muito bom. Quebra aquela monotonia do ritual de gestão, né? Eu acho que também tem isso. Assim, na medida que a gente traz coisa nova para o ritual de gestão, a gente vai aprendendo, né? Olha só, nós estamos aí com seguidas reformas legais, legislativas. Então, assim, o direito previdenciário mudou muito agora no governo Bolsonaro. O Código de Processo Penal aí no fim do ano passado, agora 2020, teve uma reforma significativa. Então é o seguinte, é o juiz estudar aquilo, às vezes um assessor, né, uma vara criminal, o assessor está focado naquilo, até para o próprio serviço dele vai ser útil. Então ele estuda, lê muito, prepara e transmite esse conhecimento para o resto da turma. Isso aí é essencial. É solução caseira que não depende de tribunal, de escola judicial, para poder melhorar a qualidade do serviço, porque em suma é isso, né? Se você tem pessoas mais qualificadas, mais competentes, a qualidade do serviço vai melhorar, sem dúvida. Agora, Carlos, olha só, imagina uma pessoa que sabe muito, é uma enciclopédia ambulante, mas ela fica quieta, ela não aplica aquele conhecimento, ela não compartilha aquele conhecimento, quer dizer, ela só serve quando for ativada, né? Quer dizer, é um desperdício de vida, como eu gosto de falar, né? É o livro japonês. É o livro japonês, só que é uma pessoa. Em forma humana, é isso. Em forma humana, exatamente. Então, na realidade, conhecimento é super importante, mas conhecimento não é competência. O saber sobre tramitação não é competência de tramitação. O saber sobre a matéria jurídica não é a competência, né, de prolatar sentenças e tudo mais. A competência tipicamente envolve no fazer, envolve no aplicar, né? Então, assim, até fazendo uma ponte com a nossa próxima live, né, que vai ser gestão de competências, o saber em si, ele ainda precisa das habilidades, o saber fazer, né, e a atitude, o como fazer, né, o seu impulsionamento, a sua motivação, né? Então, apesar da gestão do conhecimento ser super importante, resta ainda um bocado de coisa para fazer acontecer, para efetivamente você ter o resultado aparecendo na prática, né? Que é a competência, tá certo? Então, olha que o conhecimento é só um pilarzinho dessa coisa maior chamada competência, que aliás é o nosso alvo da próxima live. Isso, e o foco de qualquer programa de formação é esse, né, Luiz? O que é que eu quero transmitir? Só conhecimento? Só conhecimento talvez não ajude. Nós aqui no Judiciário, nós temos talvez conhecimento jurídico, vamos resolver processo, mas precisa talvez do conhecimento prático, né, digamos assim, que é a habilidade. Então vamos desenvolver essa habilidade. E não é só isso também que a gente procura estimular, né, Luiz? A pessoa tem que ter atitude, tem que ser proativa, ela já tem que antever os problemas, ela tem que ter iniciativa. Então tudo isso realmente, né, naquele modelo chá de competência que vamos falar na próxima live, faz parte para a gente ter uma equipe aí muito bem treinada, preparada para prestar um serviço de qualidade. É isso aí, Carlos. Muito bem, vamos encerrando essa live. A nossa próxima live, então, vai ser no dia 8 de julho. Nós já estamos em julho. E na quarta-feira, às 11 da manhã, né? Nós vamos falar sobre gestão de competências. E essa live agora, logo mais, vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, na plataforma EAD. E eu queria agradecer a audiência de todos, né? Agradecer novamente a satisfação que a gente teve hoje fazendo a reunião com a primeira vara lá de Parnaíba. Que prazer vê-los, né, voando baixo, né? E até breve, pessoal. Muito obrigado pela audiência. E acho que essa semana vai ser uma semana gratificante, né, Luiz? Que nós vamos agora fazer as reuniões de gestão com as outras varas. Nós estamos notando que todo mundo realmente está avançando, colhendo muitos frutos. E para aqueles que não estão acompanhando, né, que a gente não faz a reunião presencial, não deixem de participar dos fóruns, de colocar as boas práticas, de apresentar aí as boas notícias para a gente compartilhar aqui e tornar a nossa live mais útil para todos que assistem.
E assistam no canal do YouTube também, vai estar lá. Daqui a pouquinho está lá, tá bom? Isso aí. Um abraço a todos. Abraço.